Muito bem, então nós discutimos na aula passada os inibidores de ECA e conforme a gente viu no mecanismo de ação, aliás, no mecanismo catalítico, eles deveriam competir, aliás, eles têm que se ligar no sítio ativo, que é um análogo do substrato ou um análogo do estado de transição. Tá? No exemplo aqui, eram análogos do substrato que tinham uma ligação peptídica estável. Ou seja, eles se enquadram em inibidores reversíveis do tipo competitivo. Tá? Hoje a gente vai falar brevemente sobre esses competitivos. Vamos abordar também os não competitivos, os incompetitivos, também conhecidos como acompetitivos, e com alguma sorte falaremos também dos inibidores irreversíveis. Para a gente entender, em termos de mecanismo de ação, como que eles diferem entre si, nós vamos utilizar os conceitos de constante de inibição e do efeito que essas moléculas têm sobre o Km e o Vmax, já que nós estamos falando de enzimas. Tá? Então, usando aquele esquema clássico de enzima mais substrato, dando um complexo ES que vai para enzima mais produto, quando eu adiciono um inibidor, esse inibidor pode ter afinidade pela enzima na forma livre, que é exatamente o que a gente viu até agora, e vai competir com o substrato pela ligação na enzima. Ele se liga na enzima formando um complexo EI. E esse complexo EI não tem mais afinidade pelo substrato. Por isso, a reação fica bloqueada. Tá? Então, esse inibidor tem uma constante de inibição Ki. Pode ocorrer também do inibidor ter afinidade pelo complexo ES, ao invés da enzima livre. Tá? Nesse caso, o inibidor não se liga na enzima livre, mas apenas no complexo ES. Esse é o inibidor do tipo incompetitivo. Vou falar mais sobre ele a seguir. E tem a possibilidade do inibidor se ligar tanto na enzima livre quanto no complexo ES. Nesse caso, ele não afeta a afinidade que a enzima tem pelo substrato. Ou, uma outra forma de dizer isso, é que ele tem uma afinidade semelhante tanto pela enzima livre como pelo complexo ES. Cada um desses tipos de inibidor vai ter um perfil muito característico sobre os valores de Km e Vmax. Tá? E você já deve ter visto isso lá em bioquímica. Mas se não viram, a gente vê aqui de novo. Os inibidores competitivos, eles vão afetar o Km. Por quê? Porque eles alteram a afinidade que a enzima tem pelo substrato. O complexo EI, ele não vai ter mais afinidade pelo substrato. Logo, o valor de Km aumenta. Entretanto, se eu colocar a minha enzima na presença de um excesso de substrato, ele vai deslocar o inibidor. Então, a velocidade máxima não é afetada. No caso do inibidor não competitivo, ele não afeta o Km, porque ele tem afinidade tanto pela enzima livre como pelo complexo substrato, enzima substrato. Entretanto, o aumento da concentração do substrato não vai levar a que a velocidade máxima seja restaurada, tá? Como está escrito aqui. O incompetitivo, ele já tem um mecanismo bem diferente, porque ele aumenta a afinidade que a enzima tem pelo substrato. Ou, eu deveria dizer, que ele aumenta, ele tem uma diminuição no Km aparente, o que indica um aumento da afinidade da enzima pelo substrato. Entretanto, esse substrato não é convertido em produto. Então, a velocidade de reação cai também. Se a gente pegar esses três tipos de inibidor, qual deles vocês acham que é mais fácil de planejar? E por quê? O competitivo.
foi o que vocês fizeram na aula passada. Sempre vai começar pelo caso mais simples. Por que o competitivo é mais simples? Sabendo a estrutura do substrato ou a rota de ligação. A gente sabe que vai ser um análogo do substrato, um análogo do produto ou um análogo do estado de transição. Uma molécula que tem um mecanismo não competitivo, eu tenho um molde para ela? Eu sei onde ela se liga? Percebe que é muito mais difícil planejar um inibidor não competitivo do que um inibidor competitivo? E quanto ao incompetitivo? A gente tem alguma ideia de onde ele se liga? Tem, não? Eu acho que dá para ter uma ideia de onde ele se liga. Se ele tem afinidade apenas pelo complexo S, quer dizer que, ao se ligar na enzima, o substrato provocou uma mudança conformacional. Concorda comigo? Onde que, em geral, essa mudança conformacional é maior? Na vizinhança de onde ele se liga ou distante? Em geral, é na vizinhança. Pode ser distante? Pode. Tá? Quando é distante, a gente chama de sítio críptico. E é uma dor de cabeça identificar sítios crípticos. Tá? Mas, na maioria das vezes, a maior mudança conformacional, o encaixe induzido, ocorre na vizinhança de onde o substrato vai se encaixar. Então, na maioria das vezes, eu tenho sim uma ideia de onde ele se liga. Tá? Embora isso não seja verdade sempre. Aqui, alguns exemplos de inibidores competitivos. E lá nós vemos o captopril, né, que foi o que vocês já fizeram o planejamento na semana passada. Poderíamos pegar também o saquinavir, a cetazolamida, o Viagra, Glivec e assim por diante. Tá? Essas moléculas aqui, todas elas vão se ligar no sítio do substrato. Correto? Isso é uma regra? Todo inibidor competitivo, ele se liga no sítio do substrato? Não? Por quê? Explique para mim como isso acontece. Como que ele pode se ligar no sítio alostérico e mesmo assim ser competitivo? Pode. Pode sim. Quando o substrato se liga na enzima, ele pode induzir uma mudança conformacional que impede que o inibidor se ligue, ou vice-versa. Quando o inibidor se liga, provoca uma mudança no sítio que impede que o substrato se ligue. Nesses casos aqui, eu tenho um inibidor alostérico competitivo. A ideia simplificada que vocês viram anteriormente é que inibidor competitivo é ortostérico, o que da maioria das vezes, de fato, é. Né? Mas isso não é uma regra sempre. Tá? Aqui, alguns inibidores do tipo não competitivo. Tá? E se a gente não tem um molde, como que a gente faz o planejamento dessas moléculas? Como que eu identifico um inibidor não competitivo? Como que eu sei que uma molécula é não competitiva? O que eu tenho que medir para descobrir que uma molécula tem um mecanismo de inibidor não competitivo? Desculpa de novo? KD? Não, KD não. O V máximo e o que mais? E o KM. Eu preciso ver o efeito que minha molécula tem sobre o KM e V máximo da enzima. Se não altera o KM e altera o V máximo, eu tenho um inibidor não competitivo. É fácil planejar que essa molécula tem essa ação? Não. A maioria desses inibidores não competitivos foi identificada ao acaso.
Acharam uma molécula que tem IC50 de tanto. Dá para eu saber, pelo IC50, se a molécula é competitiva, não competitiva ou incompetitiva? Não. Mas é o primeiro experimento que a gente faz. Primeira coisa, a gente identifica se inibe a enzima. Ah, isso aqui é um bom inibidor. Então eu vou investigar o mecanismo de ação dele. E quando eu investigo o mecanismo de ação dele, eu vou descobrir se ele é competitivo, não competitivo ou incompetitivo. Tá? E tem os inibidores incompetitivos. Tá? Existe algum tipo de inibidor que é melhor para o desenvolvimento de fármaco que o outro? Ou melhor dizendo, que é um fármaco mais eficiente que o outro? O que vocês acham? O incompetitivo é o mais eficiente. Vou colocar essa pergunta de outra forma. Qualquer tipo de doença, eu posso tratar com qualquer tipo de inibidor? Não. Que tipo de doença, então, eu vou tratar com um inibidor competitivo? Porque se o raciocínio de vocês estiver certo, eu preciso, primeira coisa, é descobrir se minha molécula tem um mecanismo de ação correto para aquela doença. Se não for aquele mecanismo de ação, joga ela fora e passa para frente. Se eu tiver uma infecção, é melhor eu ter o inibidor competitivo, não competitivo, incompetitivo? Se eu tiver uma doença metabólica, tipo diabetes, é melhor eu ter o competitivo, não competitivo, incompetitivo? Oi? Competitivo para qual das duas doenças? A infecção ou a diabetes? Diabetes. Por que você acha que diabetes é melhor, o competitivo? Sim. Vamos pegar um exemplo da ECA, né, que a gente estudou já mais a fundo. É melhor eu ter um inibidor competitivo, não competitivo ou incompetitivo para a ECA? Competitivo. Porque os fármacos que existem no mercado são competitivos. Tá? Se eu inibo a enzima, o que acontece com o substrato que não é convertido? Some? Ah, sobe. Aumenta a concentração. Mas espera aí, vocês não me disseram, peraí, vocês disseram não, eu que disse, né? Que quando eu tenho uma concentração alta de substrato, ele vai deslocar o inibidor? Ah, então por que o competitivo é melhor? Ele não vai mais inibir, ele vai ser deslocado. Não. Ó, vamos lá. Vamos supor que eu estou hipertenso, porque eu estou estressado com o QF. Né? E aí, vocês já viram, né? E eu, como dou aula de QF faz muitos anos, já estou muito estressado. Faz muitos anos que eu uso inibidor de ECA. Vamos chutar um número aqui, 10 anos. Então, 10 anos do meu substrato, o quê? Acumulando no meu organismo. Isso não é totalmente verdade, porque esse substrato seria metabolizado. Mas vai ter um acúmulo de substrato. Tá? Esse substrato não vai competir com o meu captopril que eu estou tomando um comprimido por dia? A efetividade ao longo do tempo vai ser a mesma no captopril? O que é típico no tratamento de pacientes hipertensos? Começar a aliar captopril a outros medicamentos. E aí a gente começa a entender o mecanismo de ação.
Qual que seria, então, o melhor tipo de inibidor para uma doença crônica? Gente, hipertensão é crônico? Então, o que eu disse é válido para qualquer crônica. Então, o competitivo não é o melhor. Qual que é o melhor para não... Qual que é o melhor para doença crônica? Incompetitivo. Por que vocês acham que o incompetitivo é melhor? Tá. Então vamos lá. O mesmo fármaco que é inibidor de ECA. Se com o tempo ele ganha em potência, ele fica mais eficiente, não tem o perigo de eu ter uma hipotensão? Então, nesses casos, eu preciso pelo menos ter um fármaco com uma janela de segurança enorme, para que o efeito excessivo dele não seja um problema. Tá? Eu costumava até brincar que nesse exemplo aqui, ó, da finasterida, que é para calvície masculina, é um bom exemplo de fármaco incompetitivo. Porque aí você começa a tomar quando você ainda tem cabelo, né? Conforme ele vai ganhando potência com o uso crônico, a perda capilar é reduzida ao longo dos anos. Né? Ele tem alguns efeitos colaterais, né? Que podem ser remediados com Viagra, mas eu acho que a perda capilar e o uso crônico de Viagra um não compensa o outro. Então, eu parei de usar esse exemplo. Tá? O não competitivo, sem sombra de dúvidas, seria o que tem melhor perfil. Porque não teria problema nem de perder a eficácia, nem de ter um exacerbamento dos efeitos e sair da janela terapêutica. A questão é como desenvolver um inibidor não competitivo. Por que a indústria não faz isso sempre? Porque ela não sabe. Se ela soubesse, era isso que faria. Tá? O captopril está no mercado desde 1960. De lá para cá, o desenvolvimento de inibidores alostéricos não competitivos começou a melhorar, a avançar de 2000 e alguma coisa para cá. Então, daqui uns 20, 30 anos, a gente vai ter muito mais inibidores não competitivos no mercado, planejados de forma racional. Por quê? Porque aí eu uso o SBDD, o Structure Based Drug Design, que Samuel vai falar. E aí a gente entra numa outra discussão muito bioquímica. Toda enzima tem regulação alostérica? Quem souber essa resposta ganha $1 milhão. Ou mais. Né? 1 milhão eu estou sendo gentil. É muito mais. Não tem certeza sobre isso. Enzimas que têm mais do que um domínio, há um consenso que tem mecanismo alostérico de regulação. Proteínas que têm apenas um domínio e que não formam heterodímeros, há ainda um debate. Né, se tem ou não mecanismo alostérico para todas elas. Tá? Mas então isso é algo que ainda está sendo estudado. Não se tem certeza. Ah. Depende do que é para cá e para lá. Vamos, se a gente está falando em equilíbrios, vamos usar isso aqui. Tá? Se o inibidor tem afinidade apenas pelo ES, ele vai formar ESI e vai deslocar o equilíbrio para cá. Com o uso contínuo dele, e ESI nunca vai para produto. Tá? Então, vai acumular substrato no organismo. Quanto mais substrato tem, mais favorável é formar ES. Quanto mais formar ES, mais fácil é ir se ligar a ES e formar ESI. Então, o que eu vejo é um deslocamento do equilíbrio nessa direção. Por isso que, aparentemente, você tem uma maior associação de E com S, o que é a mesma coisa que um KD, uma dissociação menor.
por isso, e KD, KI, média, a mesma coisa. Então, eu estou aumentando a afinidade aparente da enzima pelo substrato, porque eu estou formando mais ESI. Tá, bem, eu acho que a gente já conversou, já convenci vocês por que o não competitivo tem um perfil farmacoterapêutico melhor, mas é mais difícil de planejar. Tá? Vocês conseguem entender esse gráfico aqui? Isso aqui é a concentração de substrato em relação ao KM. Tá? Então, numa situação onde eu tenho muito substrato, onde eu tenho muito pouco substrato. Entenderam o gráfico? Como que eu posso usar esse gráfico para identificar inibidores incompetitivos? Favorecer a identificação, a triagem, melhor dizendo, de inibidores incompetitivos. Como que tem que ser meu ensaio? Eu vou fazer um ensaio enzimático, uma concentração de substrato muito maior que Km, igual a Km ou muito menor que Km. Oi? Crescente. Eu vou adicionando substrato no ensaio aos poucos? Alguém aqui trabalha com enzimas no IC? Não? Ninguém faz nenhum teste in vitro, com kit, com nada? Nada, não. Vamos lá. Enzimas convertem substratos em produto de forma rápida ou lenta? Rápida. Então, se eu ponho um pouquinho, daí 1 minuto, coloco mais um pouquinho, daí 1 minuto, coloco mais um pouquinho. O que aconteceu com aquele pouquinho que eu coloquei no começo, em 1 minuto? Depois eu coloquei mais 1 minuto, não vai ter nada, é pouquinho de novo. Coloquei, esperei mais 1 minuto. Ah, tá, então eu não vou colocar de 1 minuto em 1 minuto. Eu vou colocar de 30 segundos em 30 segundos. Vocês concordam que o negócio não faz sentido? Ou eu faço no começo com pouco, médio ou muito substrato. Falando nisso, nas condições de microenzimático, de cinética enzimática, quanto de substrato eu tenho? Para eu medir V máximo e KM. Vocês acharam que vocês nunca mais iam precisar disso na vida, né? Vocês lembram da curva de Michaelis-Menten, pelo menos? Não é? Para eu fazer essa curva aqui, a enzima tem que estar no estado estacionário, onde a concentração de substrato é muito maior que a concentração de enzima. Por quê? Por que eu preciso disso? Se não for assim, se eu não tiver substrato muito maior do que enzima, eu tenho uma reação que depende de 2 fatores. É equivalente a um SN2. Quando eu tenho substrato saturante, a velocidade da reação depende apenas da concentração da enzima. E isso facilita todas as contas que o Michaelis-Menten fez. Tá? Então, eu geralmente trabalho com concentração de substrato saturante para fazer isso daqui. Depois, e com isso, eu descubro qual que é a concentração do substrato que está na metade da velocidade máxima, que é, então, o Km. Tá? Bem, agora que vocês entenderam um pouco melhor o que está aqui, vamos lá. Eu vou usar, no meu ensaio, uma concentração de substrato igual a Km, muito maior que Km ou muito menor que Km.
para eu identificar inibidores incompetitivos. Eu estou falando incompetitivo. Em qual condição de ensaio é mais fácil eu identificar um inibidor incompetitivo? Vou fazer o contrário agora. Deixa eu reformular minha pergunta. Se eu usar no meu ensaio uma concentração de substrato saturante, vai ser fácil eu achar um inibidor competitivo? É? A competição vai ser meio desleal, não vai não? Eu tenho muito substrato, estou colocando meu inibidor. Estou colocando substrato saturante. Isso é uma condição fisiológica? Como que vocês sabem que é fisiológica? Qual que é a concentração de substrato fisiológica? Não faço ideia. É próximo do km. Para isso que serve o km. Vocês aprenderam km, qual que é o significado biológico de km? Nenhum? É só mais um número que a gente calcula? Não. O km geralmente é próximo da concentração substrato, concentração fisiológica do substrato. Tá? Então, quando eu digo que eu estou usando 10 vezes a concentração de substrato em relação ao km, realmente eu não estou numa concentração fisiológica. Tá? E nessa situação, a chance de eu identificar um inibidor competitivo é muito menor. Porque a inibição que eu vou observar é praticamente nenhuma. Porque eu estou com substrato saturante. Por outro lado, para o inibidor incompetitivo, vai estar na situação ótima para eu encontrar ele. Porque se eu estou com excesso de substrato, toda enzima está na forma de complexo ES. E é pelo complexo ES que o meu inibidor tem afinidade. Diga. Ah, nessa condição aqui, ó, seria o ótimo para identificar qualquer um deles. Em S igual ao Km, é o que a gente chama de condições balanceadas de ensaio. Que eu tenho chances iguais de identificar os três. Se eu quero identificar um inibidor incompetitivo, eu posso fazer um ensaio com uma concentração de substrato acima da fisiológica. Se eu quero identificar inibidores competitivos, eu poderia pensar em usar uma concentração de substrato menor que a fisiológica. Vamos voltar lá no ensaio. Vou decidir quanto de substrato eu vou colocar no meu meio reacional para identificar um inibidor. Se eu colocar uma concentração de substrato muito alta, qual que é a chance de eu achar um inibidor? Muito baixa. Porque se a concentração de substrato está alta, a competição vai ser desleal. O meu inibidor vai conseguir deslocar um pouquinho só daquele monte de substrato. E a inibição que eu vou ver é muito pequena. Se eu traçar uma faixa, olha, eu só quero moléculas que inibam pelo menos 50%. Eu vou identificar um número muito pequeno de inibidores. E esses inibidores provavelmente vão ser muito potentes. Mas se eu estou fazendo uma triagem ao acaso, a chance, vamos supor, eu tenho 100 moléculas para testar. 90 não vão dar nada. Ah, tem 3 que deu, ótimo. Mas essas 3 que são muito potentes, pode não ser bem absorvida, pode ser tóxica,
pode ter outras propriedades, além da afinidade, que vai desclassificar ela lá na frente. E aí eu joguei fora moléculas que não tinham uma afinidade tão boa, mas que não era tóxica, que era melhor absorvida. Então, utilizar essa estratégia para identificar inibidores competitivos não é muito bom. Será que é uma boa estratégia, então, eu usar uma concentração de substrato menor do que o KM para identificar um inibidor competitivo? Não? Por que não? Eu não vou identificar um monte de inibidor? Eu vou identificar mais moléculas que inibem. Mas quando eu jogar isso num ser vivo, num animal, a condição que ele vai encontrar é essa de substrato abaixo do KM? Então, isso serve talvez para eu pegar moléculas diferentes que eu vou ter que otimizar. Não é? Porque de cara eu sei que ela é um inibidor fraco. Eu só vi que ela inibe porque eu coloquei ela numa condição onde o substrato está abaixo do fisiológico. Entendeu? Então, qual que é a melhor condição possível? Eu usar o substrato perto da concentração de KM. Parece óbvio, não parece? Só que 80% do que era feito até 1990 não era assim. Por quê? Por causa das condições estacionárias de Michaelis-Menten. Todo mundo fazia os ensaios de triagem de inibidor na concentração saturante de substrato. Então, tem muitas coisas que foram descartadas na década de 80 que, de repente, poderia dar origem a um bom fármaco. Mas que já passou. Ninguém mais olha para isso. Está lá jogado no depósito da indústria farmacêutica. Vamos passar adiante. Foi. É. Qualquer um dos três. Não, peraí. Vamos lá. Vamos dizer que eu fiz, então, a triagem nessa condição aqui. E eu identifiquei uma molécula que tem mecanismo competitivo, uma que tem não competitivo e outra que tem incompetitivo. De cara, eu sei qual vai ser melhor para eu avançar? Não. O fato dela ser não competitiva é bom porque com o acúmulo do substrato eu não vou perder o efeito. Mas essa molécula pode dar origem a um metabólito tóxico, ela pode não ser bem absorvida, ela pode ser excretada rapidamente. O melhor dos mundos é quando na minha triagem eu consigo identificar moléculas com os 3 mecanismos de ação. Porque a chance de uma delas virar um fármaco é muito maior. Diga. Não. Na verdade, como a gente vai saber que tipo de inibidor? É por uma análise gráfica do efeito que o inibidor tem sobre a curva de Michaelis-Menten daquela enzima. Porque o inibidor, dependendo do tipo que ele vai afetar só V máximo, só KM ou os dois. Não é? Aqui, eu estava lá atrás. O competitivo vai aumentar o KM, que reduz a afinidade da enzima pelo substrato. O não competitivo vai diminuir só V máximo. E o incompetitivo vai aumentar, aliás, vai diminuir o KM, que aumenta a afinidade, mas vai reduzir o V máximo. Então, eu só sei que tipo de inibidor é depois que eu fiz o IC50 e eu vou estudar o mecanismo de inibição. Eu vou ver o efeito que ele tem sobre essa curva de Michaelis-Menten. Tá? É mais fácil visualmente a gente identificar qual inibidor que é se ao invés da curva de Michaelis-Menten
eu uso o duplo recíproco dela, também conhecido como gráfico de Lineweaver-Burk. Vocês já ouviram falar do gráfico de Lineweaver-Burk? Eu acho que já, mas enfim. Lineweaver-Burk, o que eles fizeram foi uma manipulação matemática para transformar essa curva em uma reta. Tá? Porque aí fica mais fácil determinar os valores de Km e V máximo. Isso era útil lá na década de 50, 60, quando não tinha computadores. Tá? Isso aqui, então, é a reta equivalente à de uma enzima, onde nesse ponto aqui eu tenho 1 sobre V máximo e aqui, né, extrapolando essa reta, eu encontro o valor de 1 sobre Km. Eu estou chamando aqui de duplo recíproco, porque na verdade é isso que eles fizeram. Em vez de velocidade no eixo Y, eles pegaram 1 sobre velocidade. Em vez de concentração do substrato, 1 sobre concentração do substrato. Por que que nesse ponto eu tenho V máximo? Como que eu sei que nesse ponto aqui é V máximo? A inversão da curva? Não entendi. Quando S satura, é uma concentração infinitamente alta, 1 dividido por infinito tende a 0. Então, esse ponto aqui é quando eu estou com a concentração saturante de substrato. Portanto, eu estou na velocidade máxima. É importante a gente entender o gráfico. Por quê? Porque eu vou ver o efeito que os inibidores têm sobre ele. Tá? Um inibidor competitivo, por exemplo, vai afetar o quê? Vai afetar Km, mas não V máximo. Então, quando eu tenho concentrações crescentes de substrato, a velocidade máxima não muda, mas a inclinação da reta sim. E isso vai fazer com que cada uma das retas cruze o eixo X num ponto diferente. Como aqui eu tinha menos 1 sobre Km, eu vou ter agora valores de Km aparente, Km modificado, que são diferentes. Porque a enzima não tem mais aquela mesma afinidade pelo substrato. Então eu tenho esse perfil aqui de retas para um inibidor competitivo. Como que é para um inibidor não competitivo? Ele vai afetar V máximo, mas não Km. Como que eu sei que essa é a reta da enzima não inibida e essa é a reta da enzima inibida? Altera a velocidade, ok. Por que que com o inibidor está cruzando num ponto mais acima da reta, então? Aumentando o V máximo? Não, se é aumentando o V máximo, a enzima está ativando. Eu estou diminuindo o V máximo. E nesse eixo aqui, ó, eu tenho 1 sobre V0. Se eu estou dividindo 1 por um número menor, vai cair mais acima. O máximo que vai chegar é 1 sobre V máximo, que é o menor valor aqui. Eu só posso cruzar o Y valores acima aqui. Não tem como eu cruzar abaixo. Senão eu estaria com uma velocidade acima do V máximo. Eu estaria com um ativador enzimático, não com um inibidor enzimático. Vocês estão com uma cara tipo assim. Desse V máximo? Não,
Antagonista e agonista é para receptor. Aqui eu perdi você. Quantos mais slides eu preciso voltar para resgatar você também? Lá, vamos começar de novo. A aula de hoje é sobre planejamento de fármaco baseado no ligante. A gente vai falar de agonistas, antagonistas e inibidores enzimáticos. Gente, se eu precisar começar do zero, não tem problema nenhum para mim. O importante para mim é que vocês entendam. Não tem problema nenhum. A classificação aqui de que a gente tem agonistas, antagonistas para receptores e inibidores para enzimas, até aqui tudo bem? Ok. Me fale quando as coisas começarem a ficar confusas. Tá? Aqui então foi quando a gente viu que os agonistas têm uma similaridade química com o ligante endógeno, porque eles têm que provocar a mesma mudança conformacional que o ligante endógeno. Então, os neurotransmissores, os hormônios, o que nós temos de endógeno vai servir como molde para eu projetar um agonista. Tá? A afinidade do agonista vai ser determinada pelo número de interações que ele faz com o seu receptor. Então, se eu comparar duas moléculas, a que faz mais interação é a que vai ter maior afinidade. Só que essa complementaridade não pode ser perfeita. Porque se for perfeita, não vai ter a mudança conformacional necessária para a ação agonista. Para o antagonista, isso não é verdade. Diga. Por isso que você colocou mais da ponta ali, quando a gente foi falar da besteira? Ele me respondeu. Tá, eu estava falando, se eu estou falando, eu não entendi. Não, você botou mais carbono na ligação. Ah, sim, que aqui eu coloquei mais carbonos para aproximar o grupo básico do ácido, ter uma maior complementaridade, isso aumenta a afinidade, só que aí não provocaria a mudança conformacional, que seria a abertura do canal, que é o que a gente queria para o agonista. Né? Essas mudanças conformacionais diferentes, então aqui era o exemplo do antagonista, que agora não tem mais similaridade química evidente com o ligante endógeno. Como que a gente transforma um agonista em antagonista? Geralmente explorando interações hidrofóbicas, que são realizadas por grupos volumosos, hidrofóbicos, ramificados. Tá? Aqui nós vemos, então, um exemplo da mudança conformacional causada por um agonista, e aqui o antagonista interagindo no mesmo sítio. Ele faz mais interações, e isso é necessário para que ele não seja deslocado facilmente pelo agonista ou pelo ligante endógeno, mas agora estabilizando uma conformação diferente daquela que o agonista ou o ligante endógeno estabilizam, eu tenho a minha ação antagonista. Se eu pensar, em vez de encaixe induzido, pensar em teoria dos dois estados, isso aqui seria um agonista inverso e aqui um agonista normal. Tá? Aqui, apenas um exemplo, não é? Que eu utilizei o estradiol, o agonista, o antagonista, para mostrar a mudança conformacional causada pelo agonista e pelo antagonista. Aí foi o exercício que eu pedi para vocês identificarem quem que é o agonista, quem que é o antagonista, e assim por diante. O 2 é o antagonista. Chegamos finalmente às enzimas, onde chegamos à conclusão que o análogo do estado de transição é o que tem maior complementaridade pela enzima. Tudo bem até aqui? Então não precisava ter voltado lá no começo. Se até aqui todo mundo entendeu tudo, foi exatamente aqui. Aqui o mecanismo. Ah, foi aqui que eu perdi vocês. Tá. Ó, aqui o mecanismo foi só para a gente entender que grau de detalhamento eu preciso do mecanismo catalítico do meu alvo para conseguir planejar um análogo do estado de transição. Para a ECA, a gente sabe bastante do mecanismo catalítico dela. Eu consigo descrever ele da mesma forma que eu descrevo uma reação SN2, de substituição nucleofílica, e assim por diante. Uma reação de REC, sei lá.
uma cicloadição no ciclo butadieno, ou sei lá o que vocês viram em orgânica. Eu consigo detalhar em termos de ataques nucleofílicos, saber quem participa. Isso é importante para eu identificar como que é o estado de transição e planejar um análogo dele. Como isso não é simples de ser conhecido, na maioria das vezes eu vou fazer um análogo do substrato ou um análogo do produto. Mas tem grandes vantagens em termos de afinidade quando eu consigo planejar um análogo de estado de transição. Por ter maior afinidade, geralmente tem uma potência da ordem de 100 a 1000 vezes maior. Tá? Fizemos o exercício, né, para entender como que esses inibidores de ECA funcionam e como todos eles são análogos que vão se ligar, aliás, são todos eles análogos, que têm uma ligação peptídica estável, eu planejei essas moléculas para se ligar no sítio ativo. Ou seja, eles têm um mecanismo competitivo de inibição da ECA. Nenhum deles vai formar ligação covalente com a enzima. No próprio mecanismo catalítico aqui, ó, eu não vejo em nenhum momento a formação de uma ligação covalente. São apenas interações. Então eu sei que esses inibidores de ECA são reversíveis. Oi. Estado de transição, Não é covalente. Ou seja, é covalente. Aqui, ó. Aqui são ataques. Não tem nenhuma ligação covalente sendo realizada aqui. Mas a sua pergunta é pertinente. Tem alguns estados de transição que formam uma ligação covalente que é quebrada. Se o meu análogo de estado de transição forma aquela ligação covalente e ela não é clivada, aí eu não tenho mais uma molécula reversível. Ela vai cair aqui embaixo no irreversível, que eu esperava chegar no final da aula. Vamos ver se eu vou conseguir chegar. Não é? Então, mas a gente viu que os inibidores de ECA são competitivos. Além deles, tem os não competitivos e os incompetitivos. Os não competitivos são aqueles que têm afinidade tanto pela enzima livre como pelo complexo ES. Os incompetitivos têm afinidade apenas pelo complexo ES. E apenas para efeito de registro, o inibidor competitivo ele tem afinidade apenas pela enzima livre. Tá? Vimos então que cada um desses tipos de inibidor tem um efeito característico. Os competitivos afetam apenas o KM, mas em concentrações saturantes de substrato. Não afetam o V máximo. O não competitivo não afeta o KM e a velocidade máxima não é restabelecida, mesmo em concentrações saturantes do substrato. Os incompetitivos causam um aumento aparente da afinidade da enzima pelo substrato e, mesmo assim, reduzem a velocidade máxima. Sim. Ele diminui o V máximo. Por quê? Essa é uma pergunta relevante. Se o inibidor não competitivo permite que o substrato se ligue na enzima, por que não forma substrato? Porque a representação mais correta disso daqui deveria ser E mais S, dando complexo, dando ES, que vai para ES estrela, que é o estado ativado, e isso daqui é que dá E mais P. O inibidor não competitivo, ele não deixa que o estado de transição vá para o estado de transição ativado. Por isso que ele inibe. E é por isso também que ele não afeta a KM, porque ele inibe a etapa subsequente. Muito bem, vimos alguns exemplos de inibidores competitivos, não competitivos, incompetitivos, e chegamos no gráfico no qual a gente discutiu as condições para identificar um inibidor competitivo, não competitivo ou incompetitivo. Tá?
Se eu uso no meu ensaio uma concentração de substrato muito maior que Km, e mesmo assim acho um inibidor, tem uma chance maior dele ser um inibidor incompetitivo, porque as condições do ensaio favorecem isso. É certeza que ele é incompetitivo? Não. Só quando eu estudar o efeito dele sobre Vmax de Km é que eu vou saber se de fato ele é incompetitivo. Mas aquela condição favorece aquilo. Uma doença crônica, eu vou usar o fármaco durante minha vida inteira, minha vida adulta inteira. Não é? O que vai acontecer no nosso organismo é um aumento da concentração do substrato que não é convertido. Se ele é competitivo, esse aumento da concentração do substrato é a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó. A inibição, conforme o substrato vai aumentando, a inibição vai reduzindo. O que eu vou ter que fazer? Ajuste de dose ou um esquema terapêutico combinado. E a gente observa isso em diversos pacientes. Não é? Em diversas doenças crônicas. Né? Com o passar do tempo, aquele fármaco que inicialmente era muito eficiente, perde. Tá? O mecanismo pelo qual a eficácia do fármaco é reduzida não é apenas isso daqui. Mas isso é um dos componentes que explicam. Tá? Diga. Nessa condição aqui, ó, que eu tenho muito substrato, você entende aqui que eu tenho muito substrato? Tá. Se eu tenho muito substrato, você concorda que isso favorece a enzima encontrar esse substrato e formar o complexo ES? Não é pelo complexo ES que o inibidor tem afinidade? Então vai ser muito mais fácil, porque se o inibidor encontrasse a enzima livre, ele não ia interagir com ela, não ia inibir nada. Agora, como eu estou forçando toda a enzima a ficar em ES, eu estou favorecendo a conformação pela qual o meu inibidor tem afinidade. Com exceção do competitivo, né? Que você falou de uma quantidade. O competitivo aí eu vou desfavorecer o competitivo. Eu posso encontrar competitivo? Posso. Aí vai ser um competitivo muito bom. Porque mesmo nessa condição, ele conseguiu deslocar o substrato e se ligar. Pela ordem, ele primeiro, depois assim. Mas veja só, ó, o inibidor não competitivo, ele tem afinidade tanto pela enzima livre como pelo complexo. Se tem muito substrato, ele vai se ligar no complexo. Se tem um médio substrato, ele se liga nos dois. Se tem pouco substrato, ele liga na enzima livre. Para ele, a concentração de substrato é indiferente. A mudança conformacional que ocorre é num sítio que não afeta onde o inibidor se liga. Assim, você. Depois você. Também a parte que você falou sobre linear, linear, Tá. Vamos voltar encaixe induzido. Quando você pensa no encaixe induzido que um ligante provoca numa proteína, você imagina que esse encaixe induzido, essa mudança conformacional, ela é maior perto de onde o ligante se encaixa ou longe de onde o ligante se encaixa? Então, a mudança conformacional, vamos por um inibidor incompetitivo. Se ele só tem afinidade pela conformação depois que o substrato se ligou, onde que teve a mudança conformacional? Perto de onde o substrato se ligou. Você. Baixas, doença. E as concentrações altas é porque vai estar fugindo do fisiológico. Mas se essas concentrações vão estar atrapalhando ou favorecendo, depende do tipo de inibidor. Tá, então vamos lá.
Concentração alta, você pode usar, né, como uma estratégia para favorecer a identificação de inibidores incompetitivos. Concentrações baixas de substrato geralmente não é utilizado. Por quê? Vou usar esse gráfico aqui. Não é gráfico, não. Geralmente, quando a gente pensa em cinética enzimática, a gente sempre pensa no estado estacionário, nas condições de Michaelis-Menten, certo? Para a enzima estar em estado estacionário, a concentração de substrato tem que ser muito maior do que a concentração de enzima. Então, eu uso o substrato em milimolar e a enzima em nanomolar. Tá? Se eu agora começo a reduzir a concentração de substrato para favorecer essa aqui, ó, essa condição aqui, o que vai acontecer? Então, eu estou em eu vou para micro, reduzir 1000 vezes, não é? A minha enzima está em nano, ainda está abaixo. Só que a enzima converte rapidamente substrato em produto. Então, eu vou sair da condição estacionária muito rápido. Concorda comigo? Isso quer dizer que o erro do seu experimento aumenta. Entre você colocar o inibidor, agitar e colocar na cubeta, já saiu do estado estacionário. E aí tudo que a gente fala sobre KM e V máximo já não é mais válido, porque eu não estou mais em estado estacionário. Então, essas condições aqui requer um sistema automatizado quando você estuda cinética enzimática em condições não estacionárias. Agora todo mundo junto? Você falou que o incompetitivo não competitivo diminuiu o velocidade. Sim. É da mesma forma? Da mesma forma ou na mesma proporção? A forma. A forma? Não é da mesma forma. Pelo seguinte. Não, peraí. Estamos todos juntos. Aqui. Gráfico de Michaelis-Menten. Se eu pego e em vez de velocidade, eu faço 1 sobre velocidade, e em vez de substrato, eu faço 1 sobre substrato, eu transformo a curva numa reta. É uma manipulação matemática. O conceito é o mesmo. Tá? Esse aqui, então, seria a reta equivalente a essa curva. Quando eu adiciono um inibidor competitivo, ele não muda V máximo, as retas se cruzam no mesmo lugar, mas ele muda o KM. Então, a inclinação das retas é que mudou. Tudo bem? O inibidor não competitivo não muda KM, mas ele muda V máximo. Por isso que as retas estão cruzando em pontos diferentes. Como aqui eu estou pensando, meu eixo é um recíproco, se a velocidade diminui na presença do inibidor, eu vou cruzar num ponto mais alto. Porque eu estou dividindo 1 por um número menor que V máximo. Aqui era 1 sobre V máximo. Essa velocidade é menor que V máximo. 1 dividido por um número menor que V máximo vai cruzar o eixo acima. Todos juntos agora? Agora fez sentido. Agora não vai fazer tanto sentido. Porque o inibidor incompetitivo, ele vai ter esse perfil aqui, ó. Oxi. V máximo está diminuindo, KM está aumentando. É o incompetitivo. Não, a afinidade aumenta. Eu estou dividindo por um número menor, só que é negativo, eu estou ficando cada vez mais longe do zero. Lembra que aqui é menos 1 sobre KM. Esse aqui é um KM menor, está mais longe do zero.
né? Tem maior afinidade. Aqui aumentou ainda mais a afinidade pelo substrato. Só que está cruzando cada vez em velocidades menores. E o efeito disso são retas paralelas. Só dá para explicar por que é paralelo se a gente fizer a dedução da equação. E é longa. Tá? Se alguém tiver interesse, me procure no privado. Tá? Como diria os grupos. Então, mas pelos perfis, eu consigo identificar se eu tenho um inibidor competitivo, não competitivo ou incompetitivo. Retas que não se cruzam, são retas paralelas. Era para ser retas. São retas. Lembra? O duplo recíproco dá retas. Retas. Aqui, ó, a gente está sempre extrapolando. Você concorda comigo que não existe valor negativo de substrato? Então, a reta para aqui. Dali para cá é uma extrapolação. Na dedução original de Line-Weaver-Bird, a gente descobre Km pela inclinação da reta, que é o que muda. Tá vendo? Está mudando a inclinação. Então, pela mudança na inclinação, que é o slope, e eu já determinei o V máximo, porque é o ponto onde ele cruza, eu determino qual que é o valor de Km aparente. Na fórmula original é isso. Mas, fazendo manipulações matemáticas, descobriram que, extrapolando a reta, dá para encontrar o valor de menos 1 sobre Km. Então, as pessoas, em vez de fazer a conta, aqui só extrapolam e vê onde cai. Na verdade, a gente não faz conta nenhuma, porque eu não quero ver o perfil. Onde está cruzando, se está cruzando as retas entre si ou não. Sim? Afetando a velocidade máxima do Km é de acordo com em qual parte esse nível vai abaixo, por exemplo, Olha, tanto o não competitivo como o incompetitivo, eles agem na etapa de impedir que o complexo ES vá para ES'. Só o inibidor competitivo é que vai afetar a formação do complexo ES. Então, mas como que eles fazem isso é diferente. Né? Não é exatamente a mesma coisa. Os dois afetam o V máximo. Também o Km. Porque o não competitivo também tem afinidade pelo E. E o incompetitivo tem afinidade só pelo ES. Então, o não competitivo não afeta esse equilíbrio, mas o incompetitivo afeta, deslocando para cá. É isso. Sim. Por isso o Km diminui. Porque ele desloca o equilíbrio. O não competitivo não desloca o equilíbrio para lado nenhum. Então ele não afeta o Km. A primeira reta aqui. Porque é a do V máximo. E como os valores de Km vão ser sempre menores, eles vão cruzar em pontos mais distantes do zero. Será que eu vou conseguir terminar a aula? Da semana passada? Acho que não. Que horas são? 16. Da aula passada eu vou conseguir terminar. Tá. Com isso, a gente terminou os inibidores reversíveis. Mas tem os inibidores irreversíveis, que é fácil entender a diferença entre eles. Não é? Enquanto aqui eu tinha apenas interações, do tipo ligação de hidrogênio, interação iônica, íon dipolo,
de polo, etc., aqui eu tenho a formação de uma ligação covalente. O que eu preciso, lembrando lá de orgânica, para haver a formação de uma ligação covalente? Não, tudo bem, mas eu já tenho as partes separadas. Fármaco, receptor. Então eu não preciso quebrar nada. Eu preciso só formar uma ligação. A formação de uma ligação sigma entre dois átomos, ou dois grupos, esses grupos são reativos ou não? Tem alguma relação entre reatividade dos grupos e seletividade da molécula? Esses grupos reativos, quais são os dois grupos reativos que a gente conhece? Vou falar um, vocês falam o outro. Nucleófilo e eletrófilo. Então eu tenho o nucleófilo fazendo um ataque no eletrófilo. Tá? Muito bem. Vamos supor que meu fármaco é o grupo eletrofílico. Como que eu faço para ele reagir com um nucleófilo específico ou seletivo dentro do meu organismo e não com o primeiro nucleófilo que ele encontra? Eu tenho que modular a reatividade dele. Se for um nucleófilo forte, ele vai... Aliás, se for um eletrófilo forte, por exemplo, ele vai reagir com o primeiro nucleófilo que ele encontrar. Tem fármacos que têm essa característica? Tem. Os antitumorais, agentes alquilantes. E a gente percebe que eles são muito pouco seletivos. Causam uma pancada de efeitos colaterais. Mas funciona. Conforme eu vou reduzindo a reatividade desse eletrófilo, eu vou ganhando em seletividade. Tem algum tipo de doença que para vocês faz mais sentido eu ter um fármaco que tem um mecanismo de ação covalente, aliás, irreversível do que reversível? Sim. Quais são as doenças? Infecções, câncer. Doenças autoimunes, tá, ok, entendi. Mais algum? Correto. Então, prioritariamente, são essas as doenças que a gente vai ter para tratar com fármacos de ação covalente. São as únicas? Não. Qual que é o agente com mecanismo de ação covalente mais utilizado no mundo? Ácido acetilsalicílico, que é um anti-inflamatório. Qual que é o segundo mais utilizado? Deixa para a prova? Não? Gente, penicilina. Penicilina tem um mecanismo de ação também irreversível. Então, embora a gente tenha algumas classes específicas, aliás, onde a gente pensa no planejamento, tem outras classes também. Tá? A gente já falou dos nucleófilos fortes, fracos. A penicilina se encaixa aqui, ó, no que seria um substrato suicida. O que é um substrato suicida? É uma molécula que tem afinidade pelo sítio ativo de uma enzima, e não é reativo, mas quando está dentro do sítio ativo, ele reage e se liga de forma covalente. Percebam que o grau de dificuldade ou o grau de informação que eu tenho que ter para desenvolver um substrato suicida é equivalente a de um análogo do estado de transição. Eu preciso conhecer muito bem o mecanismo catalítico da minha enzima para fazer um substrato suicida, ou um inibidor ativado pela catálise, que é a mesma coisa. Tá? Só para ilustrar, aqui alguns fármacos que têm mecanismo de ação covalente. Em cinza
cinza ou azul claro, não sei, são os para tratamento de câncer. A gente vê que eles são a grande maioria que foram introduzidos no mercado nas últimas 2 ou 3 décadas, enquanto que o ácido acetilsalicílico e a penicilina estão aqui na origem da história dos fármacos com ação covalente, o mecanismo de ação covalente. E é bem da verdade, nem o ácido acetilsalicílico, nem a penicilina foram planejados. Né? Descobriram a molécula com a ação terapêutica desejada e muito tempo depois é que descobriram que o mecanismo de ação deles era covalente. O mecanismo de ação do ácido salicílico só foi confirmado em 1960 e muito. Tá? Hoje, a gente não quer descobrir fármacos covalentes ao acaso. A gente quer planejar. Como que a gente planeja? Tem 2 estratégias. Ou eu encontro, warhead é o grupo reativo. É o jargão que se usa em inglês para falar do grupo reativo. Tá? E o termo para encontrar esse grupo reativo chama de warhead fishing, que é a seleção do grupo reativo. Então, eu encontro o grupo reativo que melhor se liga no meu alvo terapêutico e depois eu cresço essa molécula para fazer com que ela tenha seletividade por aquele alvo. A outra estratégia é o contrário. Eu parto de uma molécula reversível que tem alta afinidade e eu incorporo nessa molécula reversível um grupo reativo, como por exemplo um eletrófilo, que então vai sofrer um ataque nucleofílico e se ligar covalentemente. Como que vocês acham que dá mais certo? Ou qual que vocês fariam? Esse mais simples não é exatamente assim, não. Não é mais simples pelo seguinte. Sempre existe um nucleófilo no sítio ativo que vai fazer um ataque nucleofílico? Né? Então, nem sempre dá para seguir essa estratégia aqui. Todo inibidor covalente se liga no sítio ativo? Não. Eu posso explorar um grupo reativo em um outro lugar qualquer. Tá certo que a maioria dos grupos reativos nas enzimas vão estar presentes no sítio ativo. Tá? Por uma razão óbvia, não é? Não é óbvio? É tão óbvio que vocês vão responder na prova de primeiro, não é? Não é tão óbvio. Óbvio? Eu posso escrever o óbvio. Mostrar o que é óbvio é mais difícil. Gente, por que o resíduo reativo vai estar no sítio ativo? Não, peraí. Por que a proteína tem resíduos reativos no sítio ativo? É uma pergunta até idiota que eu estou fazendo. Por quê? Não, gente, porque é no sítio ativo que ocorre a reação. Né? Se eu tivesse resíduos reativos em outro lugar, era lá que ocorre a reação. Né? Lembram? Tá vendo? É uma pergunta tão básica que às vezes ela fica... Eu também tenho vontade de chorar. Às vezes não pela mesma razão, mas enfim. Né? Vamos lá. Então, aqui, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Dependendo do alvo, a gente usa uma estratégia ou outra. Não tem uma que dá mais certo sempre. Isso varia muito de alvo para alvo, porque depende do mecanismo catalítico do alvo. Diga. Agora só ficou confusa? Nossa, estou melhorando. Não tem melhor. Por quê? Porque depende do alvo. Vamos dizer que a sua enzima ela tem um mecanismo que é de transferase. E nesse mecanismo de transferase,
você não consegue um ligante que se liga no sítio de forma a ficar orientado para colocar alguma coisa que sofra um ataque nucleofílico. Então, essa estratégia de transformar o reversível em irreversível nunca vai funcionar para o seu alvo. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que encontrar uma molécula que se liga onde você quer e depois começar a crescer ela para que ela tenha seletividade por aquele alvo em relação ao outro. Não tem melhor ou pior, porque depende do alvo. Tá? Mas é importante que vocês saibam que tipo de grupos reativos existem. Por isso, eles estão destacados aqui em vermelho. Tá? Tem alguns aí que vocês que vocês conhecem da orgânica, né? Como carbonilas alfa-beta saturadas, que são aceptores da reação de Michael. Né? Aqui nós temos uma lactama. Por que uma lactama, que é uma amida cíclica, é reativa? Por quê? Ou melhor dizendo, por que essa lactama é reativa? Porque ela é tensionada. Não é? Olha aqui, ó. Esses carbonos aqui, sp3, sp3 e sp2. Quais são os ângulos de ligação de sp3 e sp2? O número. 120, 109,3, uma coisa assim. Alguém aqui está com 109? Então, ele está tensionado, está reativo. Tá? Sei lá, aqui... por que o epóxilo é reativo? Tensionado. Aqui eu tenho um aldeído, grupo extremamente reativo. Aqui eu tenho uma nitrila, reativa. E assim por diante. Tá? E aqui um exemplo de fármaco reversível que foi transformado no irreversível. Né? Os inibidores de fator de crescimento epitelial são, então, utilizados para o tratamento de alguns tipos de câncer. Né? Acho que o primeiro que chegou no mercado foi o erlotinib, e depois o gefitinib, ou o contrário, irrelevante agora. São muito parecidos entre si. Vejam que eles têm um esqueleto comum aqui. E essa decoração aqui é que muda de um para o outro. Tá? Para tornar essas moléculas irreversíveis, foi adicionado isso daqui, que é o quê? É a amida, que é o grupo reativo? Não. É a acetona alfa-beta insaturada. Tá? Notem que o erlotinib tinha aqui, ó, não é uma nitrila, tá? É um C-tripla-C. E só para ter certeza que todo mundo lembra do mecanismo de adição, né? Eu pus aqui... que aminoácido que é esse? Essa aqui é a cadeia lateral de qual aminoácido? É importante saber se existe um nucleófilo na enzima. Quais aminoácidos são nucleofílicos? Essa é uma pergunta. Posso perguntar. Eu fiquei a manhã inteira procurando isso. Seria o próximo slide, mas como vai para a prova, então eu vou deixar. Você pesquisou? A pergunta da prova. Coloca os aminoácidos abaixo em ordem de nucleofilicidade. Em ordem decrescente de nucleofilicidade. Aí na hora de escrever que ele é decrescente, Eu vou escrever de parênteses, do maior para o menor. Combinado. Perfeito. Vamos então. Oi? Se não tiver. Eu posso editar. Não, eu vou colocar. Não, para não ficar os elogios, que fica parecendo que estão querendo nota. Né?
Olha, para você entender o gráfico, você precisa saber o comportamento. Não é? Como eu acredito que é melhor você ter um dado e interpretar ele. Geralmente, o que cai na prova é para você fazer um gráfico ou interpretar um gráfico. Está gravado, então você já sabe que vai ter gráfico na prova. Meu gráfico, no caso, a gente pode extrapolar ou a gente vai fazer que nem não extrapolar? Não sei, essa pergunta. Vocês querem um exercício de previsão do futuro muito além da minha capacidade. Tá? Vamos lá. Gente, vamos tentar aproveitar nossos minutos finais da aula de hoje. Tá? Bem, nós falamos sobre planejamento de fármaco, não é? E vimos aí como usar um molde para fazer um agonista, antagonista, um inibidor enzimático e assim por diante. Né? E vimos que para ganhar em afinidade pelo alvo macromolecular, eu tenho que fazer interações da minha molécula com a proteína, seja ela receptor ou uma enzima. Tá? Agora, todos os grupos funcionais presentes na minha molécula vão interagir com o meu receptor? Provavelmente não. Mesmo que num caso excepcional, todo mundo interage. A importância dessas interações é igual? Não. Algumas interações vão ser mais importantes para a potência, outras vão garantir seletividade, outras toxicidade. Potência barra afinidade aqui. Podemos falar em afinidade em vez de potência, que potência estaria implícito aí que o ensaio foi feito no modelo celular ou animal. Eu estou considerando não só a ligação, a fase farmacodinâmica, mas também o componente farmacocinético. Então, vamos falar que algumas interações são mais importantes para afinidade, outras para seletividade, outras ainda para toxicidade. Como que eu descubro qual interação é importante para quê? Eu tenho que fazer o estudo das relações estrutura-atividade do trabalho. Pronto. É para isso que surgiu a relação da estrutura-atividade. Por quê? Eu vou tentar correlacionar uma alteração na estrutura química com uma mudança na atividade biológica. Quem primeiro percebeu que existia uma relação entre estrutura química e atividade biológica, isso é um pouco debatível na literatura, mas talvez tenha sido Crum e Brown em 1868. Por que é motivo de debate? Porque em 1868 o conceito de estrutura química era muito diferente do que nós temos hoje. Tá? Mas a gente pode traçar o experimento deles para essa época. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram álcoois que têm cadeia alquílica diferente, maiores ou menores. Na verdade, eles pegaram álcoois de densidade diferente. Essa mudança de densidade é por causa da cadeia alquílica. Tá? E colocaram no aquário girinos e adicionaram em cada um dos aquários X ml de cada um dos álcoois. E viram que os álcoois de cadeia maior deixavam os girinos com uma mobilidade menor. Né? Associaram, então, essa mudança na estrutura química com a atividade biológica que eles estavam vendo. Hoje a gente sabe que isso era devido à diferença de log P desses álcoois. Né? Os de cadeia alquílica maior estavam penetrando melhor pela pele do girino e aí estavam ficando bêbado mais rápido. Tá? Por isso nadando menos. Tá? Mas isso também é a base do que a gente utiliza para fazer a modificação molecular. Eu pego a primeira molécula bioativa e vou modificá-la a fim de entender quais modificações vão aumentar a potência, vão reduzir a toxicidade e assim por diante. Tá? É isso que eu faço no estudo de relação à atividade. Agora, quando eu olho para uma molécula, eu sei a priori onde que eu vou modificar essa molécula. Então,
Então, como que eu começo essas estratégias de modificação? Radicais. O que é radical para você? Ramificações. Então, se eu pegar essa molécula aqui, onde que eu vou começar as modificações? Onde vocês começariam a modificar? Depende do quê? Eu quero aumentar a potência. Eu quero tornar essa molécula mais seletiva. Eu quero que essa molécula seja mais simples de sintetizar. Eu quero que essa molécula seja melhor absorvida. Eu quero tudo isso. É o que vocês querem de qualquer fármaco. A questão é, por onde que eu começo? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entender que derivados eu consigo fazer dessa molécula. Por isso que eu considero orgânica. Né? Eu vou fazer adições nesse anel, eu vou clivar essa amida e vou substituir isso aqui por outros grupos. Então, a viabilidade sintética é algo que tem que ser considerado. Mas, eu vou ter que considerar também, volte, que informação químico-medicinal aquela modificação vai me trazer. Por exemplo, eu posso adicionar um cloro nesse anel? Posso. Que informação químico-medicinal isso me traz? Eu vou mudar o OGPN. Eu vou colocar um grupo que faz ligação de hidrogênio. Eu vou fazer a modificação e vou avaliar a atividade biológica. Algumas das modificações que eu fizer vai mudar muito pouco a atividade biológica. E algumas modificações que eu fizer vai mudar muito a atividade biológica. As modificações que eu fizer e mudar muito a atividade biológica vão ser em partes denominadas farmacofóricas. E modificações que são feitas e não afetam a afinidade são em partes chamadas auxofóricas. Pelo menos segundo as definições do professor Silverman. Está 2004 aqui, porque foi do livro de 2004. Tem outra edição do livro de 2010, mas a definição é a mesma. Tá? Ele define lá no seu livro farmacóforo como grupos ou porções da molécula que interagem com o alvo macromolecular, sendo responsáveis pela atividade biológica. E auxóforo, os grupos da molécula que não interagem com o alvo macromolecular. É importante eu saber onde está o auxóforo? Ou não? Eu só preciso saber onde está o farmacóforo da minha molécula. Ah, muito bem. E para que eu vou usar o auxóforo? Se ele não interage com o alvo macromolecular. Peraí, quem falou antagonista? Por que tem a ver o antagonista? Explica para mim. Não, mas se ele fizer interação, pelo conceito, já não é mais auxóforo. Não, mas uma interação que não gera... Como é que é uma interação que não gera a atividade? Ah, tá, entendi. Por exemplo, tem um conceito em farmacologia que chama... que é endereço... Uma parte da molécula é responsável pela afinidade e a outra parte da molécula é responsável pela mudança conformacional. Né? Então, você teria esse núcleo, que é comum a todo mundo, que garante que liga. Se tem esse substituinte, estabiliza a conformação nativa. Se tem esse substituinte, estabiliza a conformação inativa. Mais ou menos assim, você pensou. Farmacóforo, ele está relacionado só com interagir. Então, se interage aqui ou interage ali, ele faz parte do farmacóforo.
O farmacóforo não diz se a atividade vai ser agonista ou antagonista. Ele só diz que é uma parte que interage, que é responsável pela afinidade. Tá, então não é para isso que a gente vai utilizar. O antagonista é a molécula inteira. O antagonista vai ter uma porção farmacofórica que vai ser idêntica ao do agonista. Pensem no farmacóforo como a mínima denominação comum entre as moléculas de uma classe que tem a mesma atividade biológica. Por exemplo, ANES, inibidores de COX. Eles têm estruturas químicas muito diferentes entre si. Mas eles têm alguma coisa em comum que faz todos eles se ligarem na COX. Isso, que é comum a todos os ANES, é o farmacóforo. Farmacóforo, não, a rigor, não fala sobre potência. Só fala sobre atividade. Aquela questão de no meio, de ser o calor, não poderia ser muito grande, porque senão ia encaixar muito certinho no oxígeno. Então, poderia o oxígeno poderia dar muito nisso. Ele auxiliar em como se encaixa no oxígeno. O tamanho da molécula, Isso sim. Vejam só, se eu tenho uma parte da molécula que eu sei que interage e uma parte que eu não sei que interage, essa parte aqui que interage vai garantir afinidade e seletividade, mas minha molécula é muito mal absorvida. Eu vou mudar no farmacóforo para consertar a absorção? Se eu mexer aqui, eu vou estragar ou seletividade ou afinidade. Onde que eu vou mexer? No oxóforo. Então, essa forma de pensar, ela é muito didática. Ela auxilia a gente a racionalizar as minhas modificações. Eu vou encontrar o que é o mínimo denominador comum para ter atividade. Eu vou decorar esse farmacóforo para aumentar a afinidade, para aumentar a seletividade, e depois eu vou mexer no oxóforo para ajustar propriedades farmacocinéticas. Parece razoável, não é? Era assim que a indústria farmacêutica fazia lá na década de 80. Lembra aquele gráfico que eu mostrei para vocês? Que as propriedades farmacocinéticas eram o principal problema? Não funciona esse negócio muito bem, não. De primeiro acertar a afinidade e seletividade e depois resolver usar um oxóforo para isso. Tá? Mas é didático, dá para a gente entender por que a modificação foi feita aqui ou ali. Tá? Então, do ponto de vista didático, a gente pode pegar uma molécula super complexa, como é a da morfina, e identificar que nela os grupos farmacofóricos, quem é essencial para a atividade, é essa hidroxila, vizinha ao anel aromático, e esse nitrogênio da amina terciária. Todos os agonistas do receptor opioide têm isso daqui. Mais do que isso, eles têm esses grupos nessa distância. E vejam que a distância, o arranjo espacial dos grupos farmacofóricos não está contemplado na definição de Silverman. A definição de Silverman, ela foi usada durante muito tempo. E aí as pessoas começaram a pensar assim, sulfonamida está presente em diuréticos. Então, toda molécula que eu sintetizo que tem o grupo sulfonamida, eu vou testar para ver se tem atividade ou diurética ou bactericida. Lógico, né? Logicamente errado. Porque a sulfonamida sozinha não garante atividade nenhuma.
é a sulfonamida dentro de um contexto molecular, dentro de uma distância, de um arranjo entre outras partes farmacofóricas que garante a atividade diurética, bactericida ou hipoglicemiante. Não é a sulfonamida em si que é responsável por isso. Tá? Então, embora o conceito, a definição que tem lá no livro do Silverman seja muito didática, ela é incompleta e pode levar a conclusões erradas. Quando eu consigo identificar quem que é o farmacóforo e a distância entre os grupos farmacofóricos, eu posso usar essa informação para sintetizar ou para chegar em moléculas mais simples, que é a morfina, e que também tem atividade agonista sobre os receptores opioides, mas que às vezes não tem algum dos efeitos colaterais que a morfina tem. Tá? E é isso, por exemplo, como que essas modificações da morfina foram feitas e qual o efeito que elas tiveram, que a gente vai ver na aula de opioides. O estudo da morfina, ele é um estudo clássico de identificação de grupos farmacofóricos. Tudo que foi feito na morfina foi para chegar no que precisa, qual que é o mínimo que eu preciso para ter uma atividade agonista em receptor opioide. Por uma razão até simples. Olha aqui a morfina, quantos grupos, Alex, quantos centros assimétricos tem essa molécula? 1, 2, 3, 4. É isso? 1, 2, 3, 4. Então, o número só tem um enantiômero que é ativo. Para fazer a síntese assimétrica disso, imagina o trabalho que dá. A síntese assimétrica mais eficiente tem 21 passos e rendimento global de, acho que 18%. Tá? Mesmo que vocês não entendam muito de orgânica, dá para imaginar que uma reação que tem 18% de rendimento não é assim exatamente uma Brastemp. Né? Então, até hoje, morfina, grande parte da obtenção dela vem de um precursor de plantas. Tá? Mas então, obter moléculas que são mais simples é algo muito interessante. Oi? Fundo? Não é da papoula? Agora, se tem algum micro-organismo na papoula que faz a biossíntese da morfina, pode ser alguma coisa mais recente que eu não estou a par. Ah, tá. Porque tem vários metabólitos que originalmente pensaram que era de planta e depois descobriram que era de micro-organismo. Mas até onde eu sei, morfina é de planta mesmo. Tá? Oi. Eu vou voltar a falar isso várias vezes ainda nessa aula. Tá? Mas, de uma forma resumida, farmacóforo é um arranjo molecular que envolve a distância entre grupos que fazem interações que garantem a atividade biológica. Isso é o que a gente vai ver ao longo da aula. Que, obviamente, não vai dar tempo hoje. Mas, enfim. Como que a gente pode usar o conceito de farmacóforo para entender a atividade biológica? Por exemplo, por que sulfas têm atividade antibacteriana? Porque elas têm uma estrutura química muito parecida com o do PABA, que é o substrato de uma enzima, a dihidropiperoato sintase, se eu não me engano. Tá? E quando eu administro sulfo, ele se encaixa no sítio ativo dessa enzima, bloqueando a síntese. Então, eu tenho uma atividade bacteriostática. Tá? Se eu utilizar a definição de Silverman, eu diria que o farmacóforo é uma amina distante disso daqui, que vai estar presente da mesma forma nas sulfas. Correto? Por que isso está errado?
Vocês conseguem perceber por que esse conceito aqui está errado? Por que essa representação está errada? Não? Isso aqui é um grupo doador de ligação de hidrogênio e aqui é um grupo ácido. Aqui eu tenho o mesmo grupo. Na sulfonamida, é o par de oxigênios que é ácido? É esse hidrogênio aqui que é ácido. Então, qual que é o problema principal com essa definição? É a gente pensar em grupos químicos. O grupo químico não é farmacófono. A interação que o grupo químico faz é que é farmacofórica. Em outras palavras, o que eu preciso é de um doador de ligação de hidrogênio distante 14,5 angstros de outra ligação de hidrogênio, doador de ligação de hidrogênio, para ter uma molécula que se liga no receptor estrógeno, como é o caso do transdietilbestrol. O transdietilbestrol é um agonista ou um antagonista desse receptor? Eu quero saber se isso daqui é um agonista ou um antagonista do receptor de estrógeno, onde o estradiol se liga. Que bom que todo mundo concorda. Não, metade foi o agonista, metade foi o antagonista, né? Metade acertou, pelo menos, aí, né? Vamos lá, ó. Quem falou em antagonista deve ter pensado nesses dois grupos como ramificações. Mas vejam que isso daqui faz parte desse anel. Ó, eu não tenho nenhuma ramificação, não tenho nenhum grupo mais volumoso do que no ligante endógeno. Então, isso daqui tem ação agonista. É importante a gente exercitar esse olhar para as moléculas e ver que características mostram que ela é um agonista ou um antagonista. Tá? Tanto o agonista como o antagonista têm os doadores de ligação de hidrogênio nessa distância, porque isso diz que se liga no receptor de estrógeno. O que determina a ação agonista é outra coisa. Entenderam? Então, a ação agonista ou antagonista não necessariamente faz parte dos requisitos farmacofóricos. O que é requisito farmacofórico é o que é essencial para ligar naquele alvo. Último slide. Ah, não é o último slide, não. Vamos parar por aqui. A gente continua na próxima aula. Por não crucificar vocês 5 minutos. Ah, por nada.